Olá, boa noite, tudo bem? Em cada canto de Itagi ecoa uma história, um saber, uma raiz. Bem-vindos ao Raiz de Itagi, um videocast dedicado a preservar e valorizar e também celebrar a riqueza cultural do nosso povo. Raízes de Itagi é um projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Vai contar com 5 episódios, nascido do desejo de contar histórias. Contar histórias de vida de pessoas que promovem a cultura em nossa cidade. A cada episódio, receberemos um convidado especial para compartilhar suas vivências, seus saberes e suas memórias. São artistas, agentes culturais do nosso município. E por falar nisso, hoje estamos recebendo o primeiro convidado da noite, o artista plástico João Batista Alves Pinheiro, o JB Artes, que já está por aqui. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, João. E olha só, hoje vamos saber um pouco da sua história, das suas raízes, para que você conte a sua trajetória, para que todos nós possamos conhecer sobre seu trabalho, a sua arte. Seja bem-vindo. Boa noite, Valdinei. Para mim é um prazer receber esse convite seu, né? Estar aqui junto, compartilhando um pouco assim da minha história, da minha vida artística. Porque foi uma vida. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele me concedeu, por tudo que me proporcionou durante essa minha caminhada. Tive vida difícil, não foi fácil para mim. A minha trajetória foi muito assim, digamos que difícil, mas venci. Certo. João Batista pintor, é filho de quem? Quem são seus pais, suas origens? Eu vim de uma família humilde, família simples. Minha mãe se chama assim Leobina Maria Alves, já falecida. Meu pai chamava Laudilino Alves Pinheiro. E eu vim daquela família humilde, aquela família simples, onde a gente não tinha condições para nada, a gente tinha condições. Minha mãe ficou viúva e, nesse momento, ela teve que se virar para dar melhor, para cuidar, para criar a gente. A gente tinha só o básico, e que não era nem o básico, né? Era o mínimo de um básico para a sobrevivência de uma pessoa. Minha mãe, às vezes, tinha que se deslocar para trabalhar em casa de família, lavar roupa para as pessoas, né? E, com isso, ela ia se virando. E eu tinha um sonho, um projeto na minha vida, eu gostava de desenhar, eu inventava. Eu comecei inventando as coisas, eu pegava... para me chegar na posição de artístico, eu tive que, primeiro, trabalhar com algumas coisas de artesanato, fazendo carrinho de madeira, fazendo, sabe, carro de litro. E aí até chegar entrar na parte de arte, de desenhar. Eu estudava, ia para a escola, chegava na escola, eu não tinha, assim, condições de ter um lápis de cor, eu não tinha condições de ter um caderno bom, até mesmo as roupas para ir para a escola, muitas vezes ela presenteada por outras pessoas, e a vida é difícil. Mas eu via ali alguns desenhos nos livros, aquilo ali me despertava um desejo de desenhar também. Eu via aqueles desenhos, queria desenhar. E quando chegava em casa, nosso tempo, à noite, e aí eu pegava, não tinha, assim, luz na casa, porque lá naquela época não tinha energia assim, não. Era muita dificuldade, né, A João? dificuldade era grande, muita dificuldade. Pegava o mesmo caderno que eu estudava e desenhava naquele caderno. Uma coisa interessante que eu quero dizer para você é o seguinte, que para mim conseguir aqueles desenhos, às vezes eu andava na rua e achava um papelzinho de chiclete, que antigamente o chiclete tinha tinha umas figurinhas. Né? As figurinhas. Eu pegava aquela figurinha, trazia para casa e tentava ampliar
num papel maior. Tive dificuldade. Achava assim, mas ele não desistia. Fazia uma vez, fazia duas, fazia três, até acertava. Mas inspiração, você se inspirou em algum artista, em alguma referência, talvez aqui do município? Ou na época não existia alguém que exercia essa profissão de pintor? Aqui na cidade era muito difícil, não tinha. Eu me inspirava em alguns quadros, para mim e ver. Mas a minha maior inspiração veio do alto. O meu Deus todo criador. Eu sinto de Deus o meu maior inspirador. O maior pintor do mundo. Para mim ele foi o maior, foi o meu professor. Ele que me encorajava, ele que dizia assim, não desiste não falar comigo no meu coração, não desiste não. E foi ele que me ensinou. Eu viajava, andava dentro dos ônibus, viu, Rodinei? Eu andava dentro daquele do ônibus e ficava do lado da janela para me ver, contemplar a paisagem, porque eu sou apaixonado, eu amo paisagem. E quando eu vi uma paisagem, eu queria que o ônibus pudesse parava para mim ficar ali contemplando. Mas eu ficava observando as árvores, ficava observando o campo, olhava os rios, e com isso eu vim desenvolvendo. Chegava em casa, eu queria passar para o papel aquilo que eu vi ali. Então a melhor inspiração que você teve foi a própria natureza. A própria natureza, né? Que ela me deu essa inspiração. E aí, para mim chegar ao ponto de começar a executar o trabalho, não foi muito fácil. Primeiro eu comecei com pintura de camisa. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava, comprava as camisas e pintava, né? Pintava as camisas e fazia aquelas pinturas. E também comecei a comprar livros numa livraria, ou melhor, numa editora distante, ficava aguardando ali no correio com aquela ansiedade, no correio para ver se tinha chegado o meu pedido. E aí o que aconteceu? Quando chegava, eu pegava aquele livro e ficava de casa estudando, desenhando, passando para papel, e eu também comprava algumas coisas de cores, aí eu tentava fazer em casa aquelas cores. Certo. E aí era onde eu tinha as minhas inspirações, tentar passar aqueles desenhos para o papel. E aí ficava ali horas e mais horas. Eu ficava praticamente o dia todo me envolvendo naquilo ali, porque eu queria mesmo. Porque eu não tinha professor, não tinha ninguém para me instruir, não tinha condições, eu não podia estudar numa escola, e aí não tinha como. Aí foi assim que eu comecei a desenvolver os meus talentos, meus trabalhos. Não foi fácil, tive vida difícil, mas, como eu te falo, eu pegava ali, chegava na casa de uma pessoa, visitando, e via um quadro. Eu falava, tu me empresta esse quadro? A pessoa fala assim, para que tu quer? Não, porque eu quero desenhar. E eu pegava aquele quadro, levava para casa, chegava, começava a desenhar, arrumava porque não tinha condição de comprar tela, fazia em qualquer outro lugar. E aí eu começava a desenhar, começava a pintar. E para fazer as tintas, como é que era? O difícil Aí eu pegava, comprava as tintas, não tinha condições de ter tinta boa, eu comprava guache. Misturava, ficava misturando ali. Passava um bom momento ali misturando aquelas tintas. Certo. Até chegar uma cor que você queria. Mas assim, por exemplo, João Batista pintor, essa sua trajetória, você, para aprimorar mesmo a sua arte, tudo aconteceu aqui em Itagi ou você vislumbrou novos ares, viajou para outras cidades, outros estados? Não. É o seguinte, o que aconteceu é o seguinte, aqui em Itagi não podia me oferecer. E eu tinha um sonho de viajar. Aquele sonho de viajar para conhecer artistas diferentes. Eu queria ver artistas diferentes. Eu tinha um desejo. Aí, para me chegar numa cidade grande, me oferecer como ajudante. Estagiário, né? Uma certa vez eu cheguei num lugar para trabalhar e fui pedir trabalho, né, de pintura. Quando cheguei lá, eu falei assim, tu sabe pintar? Não, eu sei um pouquinho, eu quero ficar aqui, me coloca como ajudante de vocês, nem que seja para fazer qualquer coisa, para limpar um chão, para fazer qualquer coisa, mas eu quero... Porque eu queria ver eles fazer os trabalhos para me aprender. E eu ia, chegava lá, começava, então, João, vou fazer uma experiência aqui contigo. Eu ia fazer uma experiência, como era muito dedicado, eu pegava rápido e começava a fazer. Aí daqui a pouco já estava começando a ganhar. E aí, mas em Itagi eu tive uma experiência que me fez a me sentir um pouco profissional. A política. A política me ajudou muito, sabe? A política me ajudou muito. A famosa política. Porque a política, naquela época, pintava muito quadro.
muito painel, muito Muro, né? E aí a gente pintava. Era um momento de você. Era uma oportunidade que você tinha de aprender, de priorizar, né? A sua Arte, né? sua arte. Naquela época, os comícios eram com uma outra dinâmica, inclusive tinha muito essa pintura em parede mesmo, com os letreiros das legendas partidárias. Era assim que funcionava mesmo. E funcionava. E aí a gente ganhava um dinheirinho, daqui a pouco já estava assistindo, eu estou aprendendo, já estou aprendendo a fazer coisa diferente. E ali, naquela minha pouco espaço, eu me sentia um profissional. E as pessoas começavam a criar e inventar. Teve uma vez, iniciando a minha caminhada, eu cheguei para o senhor assim, estava iniciando, eu falei assim, ô moço, quer pintar isso aí? Vamos pintar? Eu posso fazer isso aí. Eu falei, tu sabe fazer? Eu posso fazer, eu faço. E aí, precisa de quê? Eu compro as tintas. Você compra as tintas, eu pinto e eu fico com as tintas. Tá bom? Ele falou, tá certo. A permuta, a famosa permuta. Tá bom. Porque aquelas tintas tinham um interesse muito grande. Ali seria o meu pontapé inicial para fazer quadro. Eu pintava quadro com tinta de base de água e bisnaga. Entendeu? E eu pintava quadro com aquilo. Aquilo era uma oportunidade. Falei, tudo bem, fiz. Rapaz, quando eu fiz aquilo ali, parece que foi assim, ó, explodiu. Por quê? As pessoas dizem, rapaz, tu pinta bem demais, tá pintando bem demais. Mas eu não me via como pintor. Me via como alguém que estava aprendendo e não desperdiçava as minhas oportunidades, né? E aí eu sempre fazia assim. Entendeu? Nas minhas caminhadas, também tive experiência de viajar. Eu estava voltando a sua fala de estar viajando. Eu tive uma experiência muito grande de ir para Uberlândia. Né? Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, cidade muito boa, muito acolhedora. O povo de Uberlândia é um povo muito bom. Povo maravilhoso, né? Um povo bom. E aí eu cheguei em Uberlândia, cheguei lá assim, procurei emprego. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de cinema lá. Eu fui cartazista dessa empresa de cinema. Aí eu comecei na verdade, eu fui mais aprendista do que profissional. E aí ficava ali, eu fazia, eles mandavam fazer o desenho, tentava fazer no melhor possível. E naquele momento que estava ali, chegava alguém e procurava, tu tá pintando, tu quer fazer uma pintura para mim? Eu pegava o endereço das pessoas, e ali eu fui me desenvolvendo o meu trabalho. Me lembro uma vez que eu estava em Uberlândia, eu tinha saído dessa empresa, porque eu quis sair. Aí eu saí porque eu achava que eu já era pintor. Aí já estava com... o orgulho estava grande já, estava achando que já era. Estava se sentindo mais... E a empresa não ia mais me suportar, não tinha mais o recurso que eu queria. Então eu queria buscar horizontes. Horizontes, Aí eu fiquei desempregado, porque andei na rua, um dia andei na rua e vi um local, falei assim pro moço do bar, ô senhor, eu posso pintar isso aí? Ele chegou para mim e falou assim, tu pinta? Eu falei, pinto. Então pode vir pintar. Aí cheguei em casa, peguei o material, fiz. Quando eu fiz, ele gostou. Daqui a pouco passou alguém, já me contratou para fazer um outro trabalho numa clínica para ele. Gostou também, outra pessoa já me chamou para pintar uma creche. E assim foi caminhando a minha trajetória. Eu vim embora, né? Chego aqui novamente. Eu sempre chegava aqui na época de política, que tinha as oportunidades. Eu chegava aqui, né? Tipo assim, chegava chegando, já estava com experiência nova. Já tinha mais uma bagagem diferente. Isso. Aí quando chegava aqui já começava a fazer coisa diferente. E a sua história de vida é muito importante porque hoje em dia as pessoas que conheceram a sua arte lá no passado continuam vendo você trabalhando e agora de uma forma mais aprimorada, certamente você se atualizou para o momento, porque isso é muito importante. Quem não se atualiza fica para trás. Você buscou essa atualização? Com certeza, a gente tem que buscar atualização cada dia. Porque a arte, ela se renova a cada dia. E cada dia que você vai se crescendo na arte, né? Você vai se descobrindo. A arte é uma coisa interessante. Eu posso dizer que é uma coisa infinita. Você nunca aprende ela. Sempre você vai aprendendo. E cada um tem um olhar crítico para uma arte, né, João? A gente observa, por exemplo, aqui na cidade, algumas
artes suas pintadas em paredes, e hoje em dia a gente vê adolescentes indo para a escola, olhando, admirando, isso é muito importante. E naquela época não tinha a facilidade que hoje tem até para se aprender arte. Hoje as escolas oferecem oficinas. Na sua época, se tivesse... Se tivesse a metade do que tem hoje, do que a tecnologia oferece, hoje eu estava sendo como se fosse um grande pintor, um Picasso. Hoje não tem um professor... Naquela época não tinha um professor Google que hoje tem. Tem não, tem não. Não tinha o YouTube que ensina pra gente. Então, eu seria um grande pintor, mais do que eu já sou hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é que vem ajudar a você hoje? A se atualizar. Porque tem coisas novas, a gente aprende com cada pintor, cada artista tem uma... Você vai aprendendo com cada um. Cada artista lhe inspira, né? E o que eu quero dizer interessante é o seguinte, que a arte, ela nunca morre. Ela sempre está viva, né? Um artista faz uma coisa de um jeito, você faz aqui de outro, e você vê assim a profundidade e cada artista coloca ali o seu desejo também, as suas expressões. E a sua identidade na arte, né? Ele se expressa através da arte. O seu sentimento, até mesmo, você pinta um quadro com o seu sentimento. Algo que você está vivendo e se expressa através da arte. É muito interessante isso, a gente se expressa. E a arte quem trabalha com arte, acha que todos têm esse sonho de morrer pintando, porque nunca para de pintar. Eu creio que nunca vi um artista para dizer assim, ó, eu não quero pintar mais não, porque assim, ela é prazerosa, é muito prazerosa você estar pintando, porque você pinta, é um amor, um gostar que você tem. E aí, a gente, como fala hoje, antigamente pintura era muito pintura de letra, Hoje, a tecnologia está aí, mas você se atualiza, eu me atualizei. Eu me tornei um pintor, não só de letra, que é difícil mesmo encontrar um pintor que ele pinta letra, que ele pinta paisagem, entendeu? E hoje eu pinto letra, pinto paisagem e faço grafite. Porque a necessidade, ainda tenho uma parte em mim, que eu amo, é a parte do artesanato, que foi o primeiro ponto que nasceu em mim. E aí a gente... Trabalha também nessa arte do artesanato? Tem alguma obra sua assim confeccionada por você que chama a atenção, que você tem orgulho de falar e de se expressar? Tem, é porque assim, são arte rápida. Às vezes a gente não guarda. Em casa eu faço algumas, daqui a pouco tem pessoa que chega assim, leva, né? E aí a gente não fica muito com aquelas artes. Mas uma das artes que eu me expressava muito aqui, em Itagi, é sempre na época de São Pedro. Fazer decoração, né? Fazer as decorações, fazer as entradas, e também de 7 de setembro, Natal. Então, tudo isso era arte, o artesanato estava ali junto comigo. Então, eu me expressava também ali, fazer aquelas artes de criar, de inventar, de imaginar algo, a gente sonhava assim, a gente queria fazer. Então, e eu agradeço até hoje, a prefeitura também, que tem me dado muito apoio, tem me dado muita força, né? São um meio que tem me ajudado muito. A prefeitura hoje me ajuda muito, porque às vezes a gente para você aprender mais, você precisa de Está atuando, né? E de um canal, de algo que você esteja lá dentro e que lhe dá liberdade a você fazer e também que acredite no seu trabalho. Verdade, isso é muito importante. Então isso tem me ajudado, tem me fortalecido muito na minha arte, né? Entendeu? Pois é, e por falar nisso, nessa questão aí que você falou, de decoração para a época de São Pedro, festas 7 de setembro, isso aí vem daquela época lá que você contou nos bastidores sobre os painéis para a escola da época, lá naquela época que os estagiários tinham que confeccionar os painéis para apresentar como trabalho e você contou. Fale aí sobre isso, porque é importante a gente falar sobre essa questão, que é um resgate da cultura e o passado a gente precisa estar relembrando para que as pessoas possam conhecer, quem vive hoje conhecer como foi o passado. É verdade, Ney. Foi uma época, assim, que eu posso dizer, foi uma época brilhante em minha vida. Uma época que eu gostei muito, que a gente fazia. Na época de escola, tinha muito painel. Aqui em Itagi,
as escolas faziam o magistério. E o magistério formava professor. Então, todos os professores, quando era estagiário, ele tinha que expor o painel na sua sala. Mas tinha que ter um artista para fazer. Né? E o artista, maioria das estagiárias, dos estagiários, era eu. Então, eles me procuravam bastante e eu ia fazer esses painéis. E tinha deles que eu ia fazer nas casas das próprias pessoas, né? E tinha uma coisa interessante, você falando aí, me lembrei dos marca-página. O que acontecia nas marca-página? Eu pegava, eles mandavam fazer uma marca-página, eu pegava, desenhava numa cartolina e colocava na marca-página a inicial deles. Se for um E, eu colocava um E. Então, quando eu apresentava aqueles para eles, ficava feliz, ficava maravilhoso, também quero. Quando apresentava para os outros, também quero essa marca-página também. E aí espalhava, começava a fazer, e aí vinha muitas criatividades, fazer esse painel, muitos temas. E foi uma época de ouro que a gente aprende. E desenhar também, tinha que desenhar muitas personagens, aquelas personagens de 7 de setembro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Duque de Caxias, esses heróis. Para aniversário também confeccionava, né? Porque hoje tem gráfica, o pessoal vai lá, confecciona tudo, pede para a gráfica produzir, mas naquela época era tudo à mão mesmo, na pintura. Eu digo para tu que não só naquela época, como hoje também ainda faço. Ainda continua fazendo. Ainda continua fazendo. Que às vezes tem muitas coisas que eles querem fazer, como eu estava falando contigo, questão de isopor, fazer arte em isopor. Eu faço muita arte em isopor, né? Personagem. Porque às vezes a gráfica faz, mas a arte, ela traz uma arte como se fosse uma coisa 3D, bem detalhado. Então, eles me procuram muito também isso. E o natural é bom para sentir, que aproxima mais da realidade, né? E aí também aquela questão de fazer também, às vezes, que é um fundo diferente. Então, uma coisa interessante que eu faço muito em Itagi é pintura de quarto, para bebê, sabe? A recém-nascido, eles me chamam muito para pintar pintura de quarto, fazer aquelas artes nos quartos para as crianças, né? Que está chegando, que já chegou. Isso. E eu faço muitas vezes também, alguém me pede para fazer um escudo de time. Muitos escudos eu faço. Já saí daqui para fazer escudo em outro lugar, em outra cidade. As pessoas vêm aqui me buscar para ir lá fazer pintura. Eu vou. E com isso eu tive experiência de sair já saí por muitas regiões da Bahia. E minhas artes, tem hoje a arte em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tudo tem um pouco de mim. Então, é uma história de vida muito bonita e apesar dos percalços que você atravessou, dos obstáculos, porque nada é fácil nessa vida, para se chegar aquilo que você almeja, certamente tem que passar por alguns obstáculos, mas o importante é não desistir. E essa é uma característica que você traz consigo. Eu era muito insistente. Eu aprendi a ser insistente. Eu era tão insistente que eu brigava até com minha caligrafia, mas me fazia uma caligrafia bonita, me tocava. Então, eu nunca desisti. Eu fui, muitas vezes, na minha infância, desacreditado. Né? A gente, na infância, não acreditou. Muitas pessoas disseram para mim que eu não ia para lugar nenhum. E essas críticas, eu tomei tudo como críticas construtivas. E isso me enriqueceu, porque quando as pessoas jogavam pedra em mim, eu pegava aquelas pedras e não jogava fora, eu guardava para hoje construir meu castelo. Pois é, e hoje eu vejo adolescentes, né, que a gente pode dizer assim, às vezes reclamando da vida com a facilidade enorme que tem hoje em dia e às vezes fala que tédio, não sabe nem o que é tédio. Tédio é o pai sair 5 horas da manhã, trabalhar arduamente para poder sustentá-los. É porque o mundo hoje, a gente vive num mundo de praticidade, tudo prático. É prato feito, o verdadeiro prato feito. E antigamente a gente não tinha prato feito. Quando você não tem prato feito, o que vai acontecer com você? Você vai aprender a fazer um prato. E hoje não tem mais isso, aprender a fazer as coisas. Hoje você já acha pronto, já acha tudo nas suas mãos. Antigamente a gente não tinha. A dificuldade trazia a gente a querer fazer. E quando a gente vai fazendo, a gente vai se descobrindo. Quando você aprende a cozinhar, a fritar um ovo, você se descobre a fritar uma carne, a cozinhar um arroz. Então, uma dificuldade
traz um aprendizado a mais para você. Quanto mais caminho difícil, melhor é para a gente crescer. E hoje, assim, eu vejo a vida hoje como se fosse um supermercado. Lá tem de tudo que tu quer. O que tu quer hoje, está tudo aqui, ó. Então, por que hoje os jovens hoje estão mais presos no celular? Porque tem tudo que eles querem ali dentro. Então, os pais precisam aprender se tornar as coisas mais difíceis para eles dar mais valor. Pois é, que história bonita, que enriquecedor para esse videocast que fala sobre raízes de Itagi. Pessoas que promovem a cultura em nossa cidade. Você é uma dessas pessoas. E eu gostaria de falar sobre umas das suas artes. São 2 quadros ali que estão expostos. Fale sobre esse quadro aí, rapidamente, porque a gente precisa... Esse quadro é uma inspiração minha. Eu amo também flores. Então, imaginei fazer uma flor assim, que me representasse. Uma coisa alegre, né? E eu amo pintar paisagem. Futuramente, quero voltar a pintar quadros, como eu pintava antes. Né? Então, aí como se fosse, eu estou começando as raízes que eu gosto de fazer. Entendeu? Pronto. Agradecer a sua participação, mas antes de finalizar, só pedir a você que deixe uma mensagem de inspiração para aquelas pessoas que possuem um sonho, mas que às vezes, devido à dificuldade, que a gente sabe que a dificuldade chega mesmo, mas que pensam em desistir. Qual seria a sua mensagem para essas pessoas que pensam em desistir diante de qualquer dificuldade? Eu digo para essas pessoas que a vida é uma caminhada. Se a gente não enfrentar, não procura os caminhos fáceis. Caminhos fáceis não nos levam a conquistar nada. E uma coisa interessante que a gente tem é persistência em tudo que a gente faz. Não desistir. Não é porque eu errou que eu vou parar. O erro é para não despertar a fazer melhor. E assim a gente vai fazendo. E uma das coisas fundamentais é você amar o que você faz. Ter humildade, né, João? Muito a humildade importante. a humildade é fundamental. Quando você é humilde para ouvir as pessoas, ainda que a pessoa não entende, mas quer dar uma opinião, aceite. Não seja egoísta, entendeu? Porque o egoísmo é o que prejudica às vezes. Não se acha que sabe de tudo, que ninguém sabe de nada. A cada dia a gente aprende. E o objetivo é esse, nunca desista dos seus propósitos. Nunca desista do seu sonho. A cada dia a gente aprende e a gente está aprendendo muito aqui, aprendeu muito durante esse bate-papo, que aqui é uma conversa, um bate-papo, e é muito importante um videocast igual a este, que é apoiado pela Lei Paulo Gustavo, para que a gente possa conhecer a história, os relatos e a origem de pessoas que promovem a cultura em nosso município, que, diga-se de passagem, é rico, é um celeiro de artistas, e isso em todas as áreas. Eu quero parabenizar, né, tudo isso que está acontecendo, todas essas leis, e a gente precisa, os artistas precisam de mais oportunidade. Uma coisa interessante, que tem artista que tem vontade de fazer, mas não tem condições financeiras, precisa de um apoio. Às vezes não tem condição de comprar uma tela, porque ele tem que decidir, ou eu compro algo para me comer, ou vou comprar algo para me pintar. Eu tive essa dificuldade. Então, hoje, eu acho que, graças a Deus, que o governo está promovendo essas leis e está, né, trazendo recursos. Mas é bom se trouxesse mais, ajudasse as pessoas, artistas que estão iniciando, que muitos artesãos, muitos artistas precisam de uma força, de um apoio para se garantir, até mesmo se autossustentar. Com certeza. É muito importante essa iniciativa, porque, como foi citado anteriormente, isso mostra a riqueza cultural que nós temos em nosso município. São artistas de todas as áreas, tem cantor, compositor, escritor, radialista, pessoas que trabalham na área da informação também. Tudo isso faz parte de uma agenda cultural. A parte artística ela é ampla, ela é diversa. Desde uma simples faxineira de uma casa a um artista que pinta grandes quadros. Tudo é arte. Desde quando você faz com amor, você gosta,
você é arte. Porque a pessoa, quando está varrendo uma casa, ela vê algo e ela vai arrumando, vai cuidando. Ela se torna alguém grande, né? Coloca as coisas tudo no lugar certinho. E aquilo traz inspirações para outras coisas na vida da pessoa. Tudo, para mim, é arte. E a arte está dentro de nós, está dentro de todo mundo. Todos nós temos a arte. Só falta se descobrir. Verdade, só falta se descobrir. Todos possuem uma arte. Eu gostaria de agradecer a você pela sua participação em nosso videocast. João Batista Alves Pinheiro, o João Batista pintor JB Artes. Dizer que a sua participação nesse videocast enriqueceu demais esse primeiro episódio. Teremos ainda 5 episódios e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, resumindo assim o que aconteceu aqui, essa conversa, e também sua trajetória, sua caminhada como artista em uma palavra. Que Deus nos abençoe, nos guie e esteja cada dia cuidando de nós. E o resumo em uma palavra da sua trajetória? Amar e gostar do que faz. Pronto. Agradeço a sua participação. Esse foi o videocast Raízes de Itagi, um projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Teremos mais 4 episódios contando a história de pessoas que fazem arte em nosso município, pessoas que promovem a cultura em nosso município. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.